Agora eu gostaria de chamar Ângela Maria de Amorim Carvalho. Ângela é fonoaudióloga e mestre em Ciência da Reabilitação e Comunicação Humana pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Especialista em Síndrome de Down pela Faculdade de Medicina do ABC-CPEC. Fonoaudióloga do CIAN e do CPEC. Funcionando? Tá. Boa tarde a todos. Eu vou estar falando um pouquinho do modelo multiprofissional de atendimento à pessoa com deficiência, o modelo que a gente faz no CIAN. O Centro de Estimulação Essencial, que é onde ocorrem os atendimentos de 0 a 7 anos, ele existe desde 2003 e foi doado pela Fundação Elias Glicksman e Banco Bradesco, com o objetivo de prestar serviços para crianças com deficiência intelectual, né, ou que tivessem situações de risco, como prematuridade. E essa atuação se dá não somente na área de reabilitação, mas também como prevenção, orientação às famílias, estimulação, o apoio escolar. Por quê? Porque é aí que a gente vai estar construindo os alicerces, a base para essa inclusão social, de fato, da criança. E por que esses espaços, a criação de espaços, por que os atendimentos são tão importantes e se fazem cada vez mais importantes? A medicina, com seus avanços, e as ações preventivas e diagnósticas cada vez mais precisas têm feito com que as crianças sobrevivam mais, como passou no vídeo, uma prematura, 25, 27 semanas, antigamente não sobreviveria. Hoje em dia eles sobrevivem, estão em situações de risco ou já têm alguma sequela, alguma deficiência instalada. E tudo isso leva à redução nos índices de mortalidade, e essas crianças vão estar mais em evidência, elas vão estar ingressando na escola, participando dos seus contextos sociais, e a atuação é para que ela tenha a melhor qualidade de vida possível. A gente não quer só que essa criança ande, que ela fale, que ela se alimente sozinha, mas que ela tenha qualidade de vida em tudo isso, que seja funcional. E o grande enfoque da intervenção não é somente a criança. Já foi falado pelo Dr. Marcelo, pelo Dr. Salomão, mas está no contexto, no ambiente, nessa família. Não adianta somente tratar a criança, sendo que a família e o ambiente não são propícios para esse desenvolvimento. A nossa equipe técnica, atualmente, conta com fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, psicóloga e assistente social. Lá em 2003, quando surgiu o Centro de Estimulação, ele foi baseado na teoria ecológica do desenvolvimento, que considera que os aspectos biológicos, sociais e físicos, eles não podem ser olhados unicamente, mas sim dentro de um contexto, dentro de um ambiente. Essa foi uma das primeiras teorias que olha também para a família, e que o ambiente e o indivíduo eles são vistos como um influenciando o outro e mudando o outro. Então, a gente precisa de ambiente que propicie uma mudança positiva para essa criança. Uma criança com deficiência intelectual, como o Dr. Salomão tinha colocado, mas que não tem um ambiente propício, ela não vai se desenvolver tão bem dentro de suas potencialidades, dentro daquilo que ela teria condições. A avaliação, a criança chega no CIAN, seja por encaminhamento de médicos, de escolas, ou indicação de outras famílias, ou a família acaba nos conhecendo pela internet. Ela vai realizar uma avaliação socioeconômica, como já foi colocado pela Damares, e, ela estando apta, a partir dessa avaliação socioeconômica, ela vai realizar uma avaliação multidisciplinar. Essa avaliação sempre é realizada por 2 a 3 profissionais de especificidades diferentes. Fono, físio e ou TO. E vai contar de uma anamnese, que a gente colhe todos os dados de nascimento, internações, escola, acompanhamentos, medicações que essa criança faz uso. A gente vai fazer uma avaliação do perfil funcional por meio do PED. Algumas pessoas devem trabalhar com PED, um protocolo funcional nas áreas de autocuidado, função social e mobilidade. Ele vai me permitir saber em quais áreas essa criança tem a maior dificuldade e o que, de fato, ela precisa. E, quando for necessário, a adequação postural de baixo custo, a nossa cadeirinha, que está lá no fundo, não só a cadeirinha, mas a gente também conta com outros dispositivos. Então, são feitas as medidas de acordo com cada criança.
A partir desse perfil socioeconômico, dos acompanhamentos que essa criança realiza, do desenvolvimento geral dela e do perfil funcional que foi traçado, essa avaliação vai para uma reunião de equipe, e aí com toda a equipe, onde elas vão ser discutidas e enquadradas nos atendimentos. Os atendimentos, na sua grande maioria, prioridade, os atendimentos são em grupo, e, a partir desse enquadramento, é realizado o planejamento, considerando o quê? O estágio que essa criança se encontra, tanto para o enquadramento quanto para o planejamento, estágio do desenvolvimento como um todo, as habilidades funcionais dessa criança, então, o que ela faz com tudo aquilo que ela já tem, possibilidades e estrutura de família. Então, não dá para considerar só a criança, eu tenho que considerar o que é possível para essa família, qual a grande necessidade, qual a grande demanda dela. E um planejamento em que essas aprendizagens tenham um significado. Não adianta fazer um trabalho que não seja interessante, que não seja funcional, que não seja significativo para essa criança e para essa família. A criança vai ser inclusa no serviço ou de 0 a 4 anos ou de 4 a 6. No de 0 a 4, na assistência multifamiliar para bebês prematuros, crianças que tenham risco ou já uma deficiência instalada, e o de 4 a 6, que é o apoio multiprofissional, de convivência e fortalecimento. E a gente tem mais 2 serviços, que são de 7 a 14 e de 15 a 18, que a Rita vai falar em seguida. A criança incluída em um desses atendimentos, em um desses serviços, ela entra no atendimento em grupo, salvo algumas exceções, o atendimento individual, quando ainda é necessário, tendo um técnico de referência, e vai ser permeado pela transferência de tecnologia, pela transdisciplinaridade e pelo apoio escolar. A tecnologia assistiva de baixo custo. Então, aqui, um bebê com síndrome de Down. São recursos e serviços que vão proporcionar que essa criança tenha uma melhora, que vão ampliar suas habilidades funcionais e que vão ocasionar uma maior independência e inclusão. Essa criança, posicionada aqui, não deitada ou não no carrinho, ela vai ter um outro olhar para o mundo, ela vai poder interagir mais com o meio e com a família, vai poder brincar, estando melhor posicionada. A gente vai prevenir infecções respiratórias, para essa criança não ficar só deitada. Eu vou otimizar uma inclusão escolar, como no caso aqui do plano inclinado, e isso vai ter um outro olhar para o mundo. A transferência de tecnologia são os pais entram no atendimento. Alguém tinha falado, alguém de Piracicaba, em relação à participação dos pais. Nos nossos atendimentos, todos os pais ou o cuidador principal, quem leva essa criança, entra no atendimento. É uma condição. E por quê? Porque eu vou orientar e capacitar essa família para que ela descubra o que essa criança tem, de fato, de necessidade, de potencialidade, reconhecer, às vezes, algumas respostas que nem sempre são possíveis no dia a dia. Às vezes, uma criança que a gente já descobriu que falava sim somente por meio do piscar, e a mãe ainda não tinha conseguido perceber isso. Então, a gente atua junto com a família nessa descoberta, reforça o que foi trabalhado durante atendimentos. Então, as crianças que já tenham condições usam um caderno e elas vão levar isso para casa para que isso seja reforçado. Então, a família vai saber não somente o que fazer, mas como fazer, que estratégias ela vai usar para poder estimular essa criança. E o nosso objetivo não é capacitar essa família para que ela seja um terapeuta, mas sim empoderar por meio de conhecimento. Essa família vai enriquecer mais o ambiente, vai enriquecer as interações, vai tornar mais agradável a estimulação em casa. E vários estudos já afirmam que a participação da família, que essa família ativa no processo da estimulação, vai otimizar os efeitos do desenvolvimento. Os atendimentos, eles têm o técnico de referência, mas eles se apoiam no atendimento transdisciplinar. Então, por mais que uma criança faça um atendimento específico de físio, esse físio vai ter um olhar também, por exemplo, posicionar essa criança para alimentação. Ele acaba sabendo de outras áreas, de fono e de TO, não necessariamente ele está fazendo a outra área, mas ele precisa saber. Então, todos os profissionais trabalham permeados pela transdisciplinaridade, com melhores resultados. E por que os atendimentos são em grupo? Não é só para
garantir que a fila de espera não fique lá, mas sim porque eles proporcionam a melhor interação entre as crianças e entre as famílias. Há uma troca muito rica. Os grupos não são feitos aleatoriamente, não são formados aleatoriamente. É difícil formar grupo, porque a gente tem que considerar a faixa etária dessa criança, considerar que necessidades ela tem e a família, e tudo isso levado em conta para que seja um grupo mais homogêneo possível. Eles vão despertar interesse e motivação. Então, a gente consegue perceber interesse das crianças, motivação. Os pais que participam conseguem entender melhor quais são as reais necessidades. Aqui era um atendimento de fisioterapia, em que eles estavam fazendo massinha caseira. Essa massinha foi levada para casa, para que as famílias pudessem utilizar com as suas crianças. Contextos sociais, então, festa junina, a gente atua para que a criança realmente esteja inserida no seu meio. E o apoio escolar, a parceria da equipe com a escola, fundamental. Não é um processo fácil, então, muitas vezes, a gente tem que atuar no sentido de orientar. Aqui não está funcionando, o que a gente pode fazer? Mudar de escola vai ajudar? Não. Vai ajudar a orientar os profissionais? E a gente atua junto com a equipe da escola e junto com os pais também, criando condições para que essa escola também identifique as potencialidades e as necessidades dessa criança. E a gente vai contribuir com a adaptação de material, como a cadeirinha, estratégias de adequação postural, tecnologia assistiva, de repente, uma comunicação alternativa para que essa criança utilize e consiga se comunicar da melhor forma possível. Que é fundamental que essa criança não só esteja inserida, né, na classe regular, na escola regular, mas que ela faça parte, de fato, aquele slide que a doutora Fernanda passou, é aquela bolinha. A gente não quer que ela esteja só inserida, mas sim incluída de fato. E aqui alguns recursos que a gente usa no apoio escolar. Então, o que essa criança está vendo na escola? Como eu posso trazer isso para o meu atendimento? Tá. Obrigada. Pontualíssima.